Olá, rubro-negros pelo mundo. Eu sou Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, como os portugueses viram a derrota do Flamengo para o Grêmio. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações dos vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, pessoal. Vi a derrota do Flamengo no canal 11. Para quem não sabe, eu moro em Portugal. Em Portugal, os jogos do Campeonato Brasileiro do Flamengo são transmitidos pela TV. O canal 11, uma TV aberta que pertence à Federação Portuguesa de Futebol. Os da Libertadores passam pelo canal fechado Sport TV. E ontem, a expectativa aí dos comentaristas portugueses era de mais uma vitória do Flamengo. O Flamengo vinha pelo menos então, de uma série enorme de vitórias em cima do Grêmio, algumas históricas, por exemplo, a de 5-0 do Jorge Jesus, na semifinal da Libertadores de 2019, 4-2 no campeonato, 4-2 lá no Olímpico, no Campeonato Brasileiro do ano passado, 4-0 agora, há algumas semanas atrás, de novo no Olímpico, em cima do Grêmio, e a expectativa deles era que o Flamengo fizesse um jogo que, apesar do time do Grêmio ser muito diferente do time que perdeu de novo na quarta-feira passada de 2-0 do Mengão, a expectativa deles era que o Flamengo conseguisse uma vitória aí tranquila e continuasse aí a buscar a liderança ou a se aproximar dos líderes Atlético e Palmeiras. Em relação à escalação do Flamengo, os comentaristas portugueses, isso que eram o que realmente esperavam, ficaram surpresos ali com as duas novidades no banco, enfim, Vitinho, ou melhor dizendo, Bruno Henrique e Kennedy no banco do Flamengo, que poderiam vir a estrear, mas, de novo, a expectativa é que o Flamengo tivesse mais um jogo tranquilo, até em função da diferença deles na tabela. Eles têm noção que o Grêmio é um grande time, mas em função da campanha ruim do Grêmio, esperavam aí que houvesse uma facilidade no Flamengo. O primeiro tempo começou, o Flamengo tentou, durante os primeiros minutos, impor o seu jogo ali. É engraçado que algumas coisas acabam se repetindo um pouco. Elogiaram muito o William Arão no primeiro tempo, dizendo que ele é o grande dominador do meio-campo ali. Inclusive, cobraram mais uma vez a convocação do William Arão para a seleção. Disseram que não entendiam muito o Tite, que esse percurso tinha acontecido com o Gerson também quando jogava no Flamengo, uma demora do Tite convocá-lo, e esperam aí que o Arão seja convocado para nas próximas vezes. Elogiaram muito o Everton Ribeiro também. Eles têm um carinho muito especial, eles veem o Everton Ribeiro como um grandíssimo jogador, não só pelo que ele faz no Flamengo, mas pela seleção brasileira também. Eles acham ali o Everton Ribeiro um jogador diferente, tática e tecnicamente. É importante que eles tenham uma admiração pela técnica do Everton Ribeiro, pela habilidade, pela genialidade do Everton Ribeiro, mas também do posicionamento tático. Eles veem o Everton Ribeiro, os comentaristas portugueses são muito preparados, inclusive, para olhar taticamente os jogos. Então, Arão e Everton Ribeiro. Em relação ao Arão, eles sempre falam que foi um jogador que cresceu muito de produção depois de Jorge Jesus passar pelo Flamengo. Enfim, acreditam que o jogador se transformou em um outro jogador. E o Everton Ribeiro, enfim, também tem uma grande admiração. A grande verdade é que no primeiro tempo, na primeira metade, o Flamengo foi mais efetivo, enfim, até criou algumas chances de gol. O goleiro do Grêmio, o Chapecó,
pegou algumas bolas, uma cabeçada do Léo Pereira, enfim, o Everton Ribeiro teve uma chance também na entrada da área que ele acabou chutando por cima, mas o Flamengo também não foi muito efetivo, não, e o Grêmio, ao longo do primeiro tempo, foi equilibrando a posse de bola e as chances ao gol também. O Grêmio também chutou bastante bolas ao gol no primeiro tempo, e aí o primeiro tempo acaba com aquele lance, né? O Relé deu mole ali na marcação, enfim, ou não teve o apoio suficiente, o Rafinha cruzou e o Borja, Léo Pereira e René se complicaram ali na marcação do Borja, o Borja fez o gol, terminou o primeiro tempo, né? Terminou o primeiro tempo ali com o Borja discutindo com o Gabigol, enfim, Gabigol que de novo não fez uma boa partida, né? Enfim, se esperava ali que o Flamengo voltasse com tudo aí e pudesse reequilibrar o jogo e passar na frente, né? No início do jogo, o Flamengo não conseguiu, ali teve a contusão do goleiro que levou muito tempo, mas o Flamengo também não conseguiu criar, e aí vieram as substituições do Renato Gaúcho, né? Pedro e Bruno Henrique, né? Se esperava, os comentaristas portugueses estavam esperando ali a saída do Gabigol e a saída ou do Vitinho ou do Michael, para que pudesse manter ali o esquema de jogo, mudando as peças, né? E, para surpresa deles, tiraram o Everton Ribeiro, o que eles cornetaram fortemente, né? E o que eles diziam ali na transmissão, né? Se tem um time que vai jogar com as linhas baixas, né, o que você mais precisa é um jogador que tenha a genialidade para quebrar as linhas ali, né? E aí, o jogador mais cerebral do time do Flamengo é sacado, né? O que eles não perdoaram ali, eles realmente falaram, olha, não dá para entender porque se mantém, por exemplo, o Michael no time, que é um jogador que precisa de espaço para contra-atacar, precisa de espaço, né? O do próprio Bruno Henrique, que precisa de espaço ali para crescer tecnicamente, e aí, enfim, depois, né, começaram a entender o Andréas Pereira caindo de produção, vendo que não estava jogando aí o seu melhor futebol, e lembraram das atuações do Thiago Maia, né? O Thiago Maia ali dando poder no meio-campo, né? No jogo passado contra o Grêmio, o Thiago Maia foi o grande ponto do equilíbrio, mesmo na ausência do Arão. A imagem, segundo eles, Arão e Thiago Maia dariam uma consistência para que o Flamengo fosse mais para frente. O que aconteceu? Renato Gaúcho também não mexeu no time, ainda manteve o Andréas Pereira até o final, né? Enfim, ele poderia também ter feito a seguinte substituição, né? Enfim, se ele tirasse o Michael para botar o Bruno Henrique, por exemplo, poderia ter tirado o Vitinho, adiantado o Andréas Pereira e botado o Thiago Maia e o Arão. Enfim, os portugueses acabaram criticando muito. O segundo tempo do Flamengo foi pífio, né? Foi um resultado muito preocupante ali, e aí, né, eles sempre lembram aí, Renato Gaúcho, em 25 anos de carreira, nunca ganhou um título brasileiro, né? Enfim, criticaram bastante aí a atuação do Flamengo, que eles estão acostumados a ver, a golear, a ser um time extremamente propositivo ali, e estranharam aí esse jogo do Flamengo, né, porque a expectativa deles era que o Flamengo continuasse correndo atrás do Grêmio, né? Vou dizer agora a minha opinião para vocês. Estou deveras preocupado. Eu queria falar com vocês, né? Não é pela derrota. A derrota é uma coisa circunstancial e ela pode, de fato, acontecer. A minha preocupação vai pela forma que o Flamengo foi derrotado. Lembro que no próprio Campeonato Brasileiro, o Flamengo, por exemplo, perdeu de 3-2 do Bragantino, perdeu de 1-0 do Fluminense. Nesses jogos específicos, o Flamengo amassava seus adversários, subia linhas, né? Era envolvente ali, jogava de forma mais agrupada, era envolvente, criava muitas chances de gol, e aí, pela quantidade de gols, perdia, tomava contra-ataques, né? E aí o time era surpreendido aí e perdi o jogo. Nesses jogos eu não fiquei tão preocupado como o que tem acontecido ultimamente em alguns jogos, especialmente nesse jogo do Flamengo.
né? Com o Renato Gaúcho, se criou um modelo meio híbrido. E aí é até uma tradição desse time, que lembro sempre a vocês, né? Um dos times mais vitoriosos de toda a história do Flamengo, de toda a história dos times brasileiros. Esse time conquistou 73% dos títulos disputados. Em 18 títulos disputados, o Flamengo ganhou 12, perdeu apenas 6. Ou seja, dificilmente outro time na história tem um desempenho como esse. E o que mudou? O que era comum ao time do Jorge Jesus, ao time do Domenech, ao time do Rogério Ceni? Né? O Flamengo tinha uma forma única de jogar, de amassar o adversário, de pressionar a saída de bola, de estar com as linhas altas em cima o tempo todo, né? de ser um time compacto, não um time espaçado. Né? Enfim, algumas vezes falhou com o Domi, algumas vezes falhou com o Rogério, mas assim, a filosofia do time era uma filosofia imutável. Né? O que acontece na era Renato Gaúcho? Né? Que, aliás, para mim, errou muito no jogo de ontem. Né? Assim, errou nas substituições, talvez tenha errado na escalação também. Né? Talvez a melhor escalação seria Arão, Thiago Maia e Andrés Pereira mais na frente ali, ter poupado o Vitinho. O Vitinho vem há 3 jogos não jogando bem, né? o que não tem sido comum aí nesse Campeonato Brasileiro, porque o Vitinho tem sido um grande jogador. Né? Michael também não jogou bem, Gabigol, pífio, né? Mais uma partida, aliás, o Gabigol vem jogando mal, lembrando que o Gabigol, em todo o Campeonato Brasileiro, fez só gols em 2 jogos, tudo bem, fez 2 hat-tricks, né? Mas fez só 2 em 2 jogos. Assim. O esquema do Renato Gaúcho não favorece muito o Gabigol. E a minha preocupação é que, apesar das goleadas, pessoal, com o Renato Gaúcho, o time teve um ponto que melhorou bastante, que é o aproveitamento. O Flamengo não perde tantos gols com o Renato Gaúcho, aproveita mais as chances de gol, né? E, de certa forma, ele consegue se defender melhor. Eu lembro que na época de Rogério Ceni era assim, 29 chances de gol, 30 chances de gol a favor e 1, 2 contra. Né? E aí o time do Renato Gaúcho é mais eficaz, ou seja, precisa de menos chances de gols para converter, para fazer os gols, né? Os jogadores estão perdendo menos gols e, ao mesmo tempo, o gol do Flamengo tem sido mais atacado, né? Porém, menos bolas entram. Então, assim, de eficiência melhorou bastante, mas de volume de jogo, de domínio do jogo, isso não tem acontecido. Né? As derrotas que o Flamengo vinha sofrendo, como eu dei exemplo do Bragantino e do Fluminense, são jogos que o Flamengo dominou totalmente. Ontem, hoje, em mais um jogo, apesar do Flamengo ter a posse de bola o tempo todo, o Flamengo não conseguiu ser efetivo ofensivamente. Né? Enfim, muito em função também das péssimas substituições do Renato. Né? Assim, o Renato talvez fique com medo de tirar o Gabigol, né? Enfim, pelas consequências ali, como o comentarista português falou, assim, o óbvio, né? Era você manter o equilíbrio tático do time, tirar o Gabigol e o Pedro, e uma coisa eu concordo com o Renato Gaúcho, né? Pedro e Gabigol juntos já está mais do que provado para mim que não devem jogar juntos. Né? O time fica falho ali na organização do meio-campo quando os dois jogam juntos. Né? Assim, às vezes um toma o espaço do outro também. Então, assim, é uma situação preocupante, sim. Por quê? Porque, apesar dos resultados serem melhores, em volume de jogo, na era Renato Gaúcho, o Flamengo, tirando alguns jogos, o Flamengo acaba criando menos chances de gol e sofrendo mais chances de gol. Óbvio, a eficácia aumentou e isso é ótimo, no final o que vale é o resultado. Né? Minha preocupação maior é que quarta-feira agora a gente tem o jogo mais importante do ano. Né? De fato, também, uma outra coisa que os comentaristas portugueses falaram e que eu não falei, o quanto o Arrascaeta é importante também para o time. Né? O time sem Arrascaeta perde muito da magia, perde muito do potencial criativo também. Né? E provavelmente o Arrascaeta não estará no jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Né? Enfim, pessoal, achei que o Flamengo já não foi bem no primeiro tempo. Né? Assim, a não saída do Gabigol e ele enfileirar
atacantes na frente, raramente isso dá certo, né? Geralmente isso dá errado. O Flamengo perdeu o meio-campo e aí, assim, apesar da posse de bola, o Flamengo não conseguiu ultrapassar as linhas, tirou ali o jogador, teoricamente, que era o único jogador cerebral que faz para quebrar essas linhas, em o Everton Ribeiro. O Renato, na coletiva, até explicou que, teoricamente, talvez o Everton Ribeiro nem pudesse ter jogado porque ele estava sentindo uma contusão, né? O que me preocupa mais ainda para o próximo jogo, e me preocupa numa situação específica, que eu tenho um pensamento dúbio. O Renato, na entrevista coletiva, disse: eu não poderia perder e eu não posso perder o Everton Ribeiro para o jogo contra o Barcelona. Então, isso quer dizer que o Campeonato Brasileiro é menos importante? Será que, sem querer, ele está privilegiando a Libertadores em relação ao brasileiro? Né? Então, assim, e uma outra coisa que me incomodou na entrevista: o Flamengo vai perder. O Flamengo, né, tá aqui na camisa, é vencer, vencer, vencer. Né? Eu acho que esse discurso, ele é um discurso que me lembra um pouco o discurso do Doni, dizendo: o Flamengo não vai poder ganhar todos os títulos sempre, né? E que é um discurso diferente, por exemplo, do Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus não admitia derrota, o Jorge Jesus não contemporizava as derrotas, né? Ele realmente ficava zangado nas derrotas. E a explicação de um treinador me dizer que o Flamengo vai perder, eu queria dizer para o Renato Gaúcho aqui, para vocês: eu não quero que o Flamengo perca jogo nenhum. Eu acho que com o potencial que esse time tem, para mim não seria um absurdo um ano invicto do Flamengo, né? E se é um jogo, se um treinador já começa a contemporizar, dizendo: todo time do mundo perde, todo time do mundo pode perder, até pode ser verdade, mas eu não gosto de ouvir esse discurso, né? Eu acho que nós, rubro-negros, né, a gente, como dizem alguns dirigentes do Flamengo, que eu não tenho nem tanta afinidade, a gente quer ganhar a porra toda, quer vencer, vencer, vencer e vencer. Então, assim, me traz uma preocupação, né? De novo, os resultados são muito, muito bons. O Renato Gaúcho talvez seja o treinador na história do Flamengo com início de trabalho mais vencedor aí, né? Ele mesmo na coletiva disse: 17 jogos, perdeu só 2 jogos, né? Mas eu acho que o conformismo com a derrota é que me faz pensar um pouco melhor. Não gostei da entrevista, né? O Rafa Melo lá fez uma pergunta também da descida das linhas, que o Flamengo se notabilizou, ele ficou nervoso, ficou: não é possível, vocês estão assim porque perdeu um jogo, vai perder mais jogo. Enfim, acho que o Renato até faz um bom trabalho, mas tem bons resultados, mas confesso que me deixa bastante preocupado, né? Assim, essa não dominância o tempo todo que o time do Flamengo estava acostumado a ter me deixa preocupado, porque num jogo como hoje, assim, a bola não entra, as chances de gol, a bola não entra, o adversário entra. E aí, o que não é o resultado, mas o que me deixa mais nervoso é a total desorganização do Flamengo no segundo tempo, criando, se eu não me engano, uma única chance de gol ali. O juiz deu ali 10, 12 minutos, poderia ter 30. O Flamengo jogando como jogou, não conseguiria vencer o Grêmio, né? Então, que a gente abra bastante o olho aí, que a gente cobre bastante o Renato Gaúcho, né? E de não se conformar com essas derrotas. O meu medo é que aí se aumente a distância para o Atlético Mineiro e que daqui a pouco o Flamengo, como ele fazia no Grêmio, né, abandone o Campeonato Brasileiro. E, de novo, 2021 pode vir a ser o ano histórico na história do Flamengo, onde ele conquistou todos os títulos. Para mim, como torcedor do Flamengo, nada, absolutamente nada interessa, senão a vitória em todos os jogos. E é assim a mentalidade de quem deve dirigir o Flamengo também. Não é que não possa perder, pode perder, mas sem conformismo nas derrotas. E você, meu amigo, o que você acha aí? O que você achou do jogo de ontem? Coloque aqui nos comentários, né? Coloque aqui nos seus comentários. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho.
para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.